Oi gente, bom dia! O cotidiano está começando e eu já quero saber. Você tem o costume de se automedicar? Isso é muito perigoso, viu? Eu vou conversar com um clínico geral exatamente sobre esse assunto. Converso também com uma psicóloga sobre transtorno bipolar. E atenção gravidinhas, hoje tem dica de exercício físico que você pode e deve praticar durante a gestação. E quarta-feira é dia de aprender uma dica de maquiagem, pois é. Hoje você vai aprender a camuflar as olheiras, então aproveita, puxa uma cadeira e chegue junto que o cotidiano está só começando. A gente começa o cotidiano de hoje falando sobre automedicação. E eu já quero saber se você anda com uma farmacinha na bolsa, qualquer dorzinho de cabeça você já toma um analgésico, qualquer espirro você costuma se automedicar. Sim, acertei? Olha só, eu estou aqui com o Dr. José Almeida, ele que é clínico geral e vai contar pra gente sobre os perigos da automedicação e também falar quais são as doenças mais recorrentes que a gente costuma ter. Bom dia, doutor, seja bem-vindo aqui ao Cotidiano. Obrigado. Vamos falar um pouquinho primeiro sobre essas doenças que costumam gerar essa automedicação. A gente costuma ficar doente de gripe, né, virose. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essas doenças que a gente costuma ter. Essas doenças são muito comuns, porque elas sempre de acordo com o clima, elas podem voltar a aparecer. O tempo muda, quando chove sempre aparecem muitas viroses, e muitas gripes, muitos resfriados. Quando o tempo esquenta aparece muita diarreia, é muito comum. E aí é onde mora o perigo, porque as pessoas costumam se automedicar, né? Mudou o tempo, a gente começa a ficar fanha, assim como eu, a espirrar, tossir, e aí você já vai no remedinho para gripe, aí depois começa a se agravar porque não melhorou, aí você já, por conta própria, já entra no anti-inflamatório, e aí começa a ficar pior ainda, você não vê melhora, e aí sim é quando você procura um médico. Estou errado? Tá certo, tá certo. E aí é um perigo, né, doutor? É um perigo. Existem muitas viroses onde você não deve usar diversos medicamentos. Por exemplo, uma virose não há necessidade de ser utilizado um antibiótico. E algumas viroses a gente não deve necessariamente começar o tratamento, não devemos usar o anti-inflamatório, e sim só o antitérmico, no caso aí que poderão ser ou dipirona ou o Tilenol. Evitar sempre o anti-inflamatório. Antibiótico só quando realmente houver uma necessidade após uma avaliação médica. Quando é que a gente deve procurar um médico? Porque as pessoas também ficam nessa dúvida, né? Ah, não, é uma gripezinha, dorzinha de cabeça, dou 3 dias assim, eu vou descansar e depois tomo um remedinho aqui e aí eu melhoro. Sempre que a gente ficar doente, a gente deve procurar um médico ou tem coisas que dá pra gente resolver em casa? É uma excelente pergunta. Se a gente toda vez que adoecer rapidamente, em qualquer momento a gente procurar o médico, realmente os serviços ficarão abarrotados de pessoas. Mas eu acredito que a partir do momento que você toma um antitérmico, mesmo que é você normal, alguém sempre pode ter em casa. Se tomou uma vez, não melhorou, já deve procurar realmente um médico. Principalmente se tiver algum cansaço, se tiver a febre acima de 38 graus, né, dores no corpo, diarreia, que você tomou bastante líquido, não melhorou, deve procurar um serviço médico, sim. Tem muita gente que fica doente e não tem febre. Quando tem febre é que a gente deve se preocupar porque o quadro realmente está grave ou não? Existem pessoas que elas realmente, pessoas acima de 60 anos, elas não têm não são todos que têm febre. E isso é muito de acordo com o sistema imunológico de cada pessoa. Tem pessoas que têm um sistema imunológico que ele responde logo, ele tem logo febre. Criança é muito reativa. Tem algumas pessoas que são adultos, alguns adultos que não respondem com febre. Tem pessoas que chegam no consultório, raramente eu tenho febre. Então isso depende de cada pessoa. Depende. Então, mas assim,
os sintomas que a gente tem que ter bastante preocupação, cuidado. atenção, quais são? Realmente o cansaço, o paciente está cansado, está com uma frequência cardíaca acima de 100, então deve procurar. Sentiu que teve como verificar a pressão está baixando, deve procurar o serviço o mais rápido, porque aí pode ter alguma infecção muito importante que deve ser tratada rapidamente. Vamos falar um pouquinho, doutor, sobre os perigos da automedicação. A gente começou falando isso no início, mas aí me veio aquela pergunta agora. Geralmente as pessoas costumam se automedicar, certo? E aí aquele sintoma passou, aí vai se automedica de novo. O nosso corpo, ele costuma criar uma imunidade àquela medicação pelo excesso de medicação que a gente toma ou não? Alguns medicamentos, como por exemplo os antibióticos, eles, se forem usados indiscriminadamente, eles podem realmente fazer com que os micro-organismos, no caso as bactérias, elas fiquem resistentes. Então, daí que a importância de ser muito bem indicado, geralmente por médicos, mas tem outros profissionais também, como os odontólogos, também estão autorizados a prescrever também antibióticos. Então, realmente, eles devem ser prescritos por profissionais que estejam capacitados para tal, e não você usar indiscriminadamente, porque tanto você pode mascarar alguma doença mais grave, por exemplo, um paciente chega com uma dor abdominal, uma dor abdominal baixa, pode ser uma infecção urinária, pode ser uma apendicite, por exemplo, e aí você toma um antibiótico por conta própria e aí mascara e realmente depois pode vir a agravar o quadro. Ou então, de outra forma também, quando ele faz de maneira errônea, ele utiliza um antibiótico não indicado para aquela doença, isso pode fazer com que realmente ele não obtenha o resultado que ele precisa e de uma maneira mais rápida e eficaz. E aí ele precisa ir trocando de medicação, porque aquele medicamento que ele tomou tanto não vai mais fazer efeito, é isso? Sim, com certeza. Se você utiliza de uma quantidade de dias insuficiente, a dose de maneira, uma subdose, uma quantidade que você não sabe, você está utilizando de uma maneira errada. Chega na farmácia e alguém indica, olha, toma este medicamento. Isso já mudou um pouco no nosso país, porque as leis começaram a cobrar um pouco mais dos donos de farmácia, às vezes até dos balconistas, que por vezes são incentivados a fazer algumas práticas não muito corretas. E nosso país avançou neste sentido. Então, realmente, para evitar justamente o quê? Que as bactérias fiquem super resistentes e aí sim fique mais difícil para a gente poder tratar da maneira correta os nossos pacientes. Tá certo, então, se você tem aquela farmacinha dentro da bolsa, joga tudo fora, viu? É melhor procurar um médico quando ficar doente, para depois não se agravar mais ainda e aí quando você for tratar, fica mais difícil. Obrigada, doutor. Obrigado a você pelo convite. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, agora a dica para você que está grávida, você deve praticar atividade física durante esse período, viu? Vai fazer muito bem para você e também para o seu bebê, mas para isso precisa de um acompanhamento. Confere aí. Bom dia, Marcela. Bom dia a todos os telespectadores. Hoje a gente vai falar sobre exercícios físicos para gestantes, tá certo? O que a gente vai fazer hoje? A gente sabe que no período de gestação, a mulher sofre uma série de mudanças hormonais, de mudanças no corpo. Então a gente preparou uma série especial para a gestante realizar durante aquele período que ela pode treinar desde que seja liberada por seu obstetra. Então, a gente sabe que após a 12ª semana, a gestante, a maioria, já estão liberadas para fazer exercícios físicos. Exercícios físicos de atividades de intensidades leves para moderadas, tá certo? Então, da 12ª, 13ª semana até a 32ª semana, 33ª semana, ela está nesse período que ela pode fazer exercícios físicos. Então hoje a gente vai aprender uma sériezinha de exercícios para a gestante fazer em casa e evitar alguns danos maiores na sua gestação, e pequenos incômodos que acontecem a todas as mulheres. Bom, pessoal, minha aluna Thalita Nunes hoje, ela vai ser a nossa modelo. Ela vai simular a gestante. Então, a sériezinha de exercícios que vocês vão fazer em casa vai ser 12 repetições cada movimento, tá certo? E de um movimento para o outro, vocês vão descansar pelo menos 10 segundinhos, beleza? Vamos lá, o primeiro movimento
ela vai trabalhar uma mobilidade de ombro com uma flexão plantar. Pode subir, ponta do pé. Ok, feito esse exercício, ela vai descansar de 5 a 10 segundos novamente e vai fazer uma flexão de quadril. Vai levantar a coxa e vai voltar. Isso. 12 repetições a perna direita, 12 repetições a perna esquerda. Ela vai contar com a ajuda, pode ser da cama, pode ser de uma cadeira, ou do sofá. Ela vai sentar e levantar 12 vezes também. Deitada ou no sofá, ou na cama, ou no tapete, o que é que ela pode fazer? Ela vai fazer uma extensão de perna e vai subir essa perna durante 12 vezes também. Ajudando muito a circulação dos membros inferiores, que a gente sabe que na gestação acomete muito de ter esse déficit de circulação no membro inferior, tá certo? Ela fez 12 vezes a perna direita, fazer 12 vezes a perna esquerda, ok? Boa, descansou 5 a 10 segundos, ela vai fazer uma elevação de quadril agora, sobe e desce. Vai trabalhar lombares, vai trabalhar abdominais, vai fortalecer a região perineal, que é onde vai ajudar muito na hora do parto. Mais 12 repetições. O último exercício a gente vai utilizar uma bola. Se não tiver uma bola em casa, uma bola pode juntar um lençol ou então qualquer implemento que você consiga apertar e voltar. Pode ser até travesseiro, tá certo? Colocar entre os joelhos e vai apertar, porque aí vai trabalhar a região dos adutores. Isso é importante também no trabalho de parto. Após essas 12 repetições, ela vai descansar e vai respirar. Vai fazer essa série inteira 2 vezes. Depois disso, vai dar por volta de 10 minutinhos de treino. E isso, contando também que a gestante pode fazer uma breve caminhada durante a casa, deve fazer uma breve caminhada no seu espaço de casa mesmo, porque isso vai ajudar muito, tá certo? Bom, pessoal, essas foram as dicas de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que qualquer dúvida, procure um profissional habilitado que ele irá lhe ajudar a partir da sua capacidade funcional. Obrigada, Manfred. Realmente praticar exercício físico durante a gestação é muito bom, até mesmo para o parto. Obrigada, querido. Um beijo para você e até a próxima. E agora eu vou para um rápido intervalo e na volta eu converso com uma psicóloga sobre transtorno bipolar. E também tem aquela dica de make, para você que tem olheiras. Me espera que eu volto rapidinho. Estamos de volta com o Cotidiano. Eu quero saber se você conhece alguém que está super feliz e de repente, em questão de segundos ou até de minutos, ele muda de humor e fica irritado. Olha só, essa pessoa pode ter transtorno bipolar. Você sabe o que é isso? Eu estou aqui com Ana Lúcia, ela que é psicóloga e vai explicar pra gente tudo sobre o transtorno bipolar. Bom dia, querida. Bom dia, bem-vinda mais uma Obrigada. vez aqui ao Cotidiano, viu? É um prazer Igualmente. estar aqui com você. Aí todo mundo que está assistindo a gente agora, não só pela televisão, mas também está acompanhando a gente pelo Facebook, deve estar dizendo, eu conheço. Eu conheço muita gente que é assim. Então essa pessoa tem transtorno bipolar. Não, gente, calma, a gente também não pode generalizar. Por isso que a Ana Lúcia está aqui para dizer quem é que pode ser considerado, quem é que pode ter transtorno bipolar? Vamos lá. Bem, vamos lá. O transtorno bipolar é uma doença psiquiátrica, é uma doença séria, né? Essa confusão do senso comum, que qualquer alteração de humor, de comportamento na família, na empresa, ele vai dizer assim, essa pessoa é bipolar. Mas o transtorno bipolar é algo muito mais sério. Ela traz uma péssima qualidade de vida para quem possui essa patologia, porque ela não consegue se relacionar, ela vai do céu ao inferno em questão de minutos, como você disse, uma hora eu te amo, outra hora eu te odeio. É uma doença que precisa de tratamento, é uma doença crônica, então o transtorno bipolar, ela realmente precisa de tratamento e do apoio familiar. Então, quanto mais cedo essa doença for diagnosticada, a pessoa vai conseguir retomar a sua vida. Só que existe um porém. Ela pode levar até 10 anos para ser diagnosticada. Né? Então, ela precisa... esse conhecimento que você leva para o público, isso é muito importante para se perceber quais são os sintomas. Isso, né? Se demora tanto para ser diagnosticado. Então, o que a gente pode fazer? O conhecimento. Exatamente. O conhecimento é o que vai te dar esse poder
de diagnosticar essa doença. Até porque a gente vive num mundo tão estressante que às vezes Sim. a gente está feliz e de repente acontece alguma coisa e tira a gente do sério. Isso não significa que você tem transtorno bipolar ou que aquela pessoa que você conhece tem transtorno bipolar. É por isso que a gente está aqui conversando hoje para dizer para as pessoas como é que as pessoas podem perceber que realmente aquela pessoa, aquele amigo, aquele parente tem esse transtorno bipolar. Depois de quanto tempo, tendo essas mudanças repentinas de humor, como é que elas podem dizer, não, peraí, você está precisando de ajuda? Né? O transtorno bipolar, ela é uma doença de origem genética, de 60% a 85%. Existe uma hereditariedade para que eu tenha essa patologia. Então, o que é que ocorre? Ela é mais diagnosticada entre 15 e 19 anos de idade, podendo também iniciar na infância ou no começo da adolescência. E por que ela é tão difícil de ser diagnosticada? Porque eu posso apresentar, diante do quadro do que é um transtorno bipolar, um sintoma de mania ou euforia, que eu vou explicar para vocês o que é que ocorre dentro da bipolaridade, com 18 anos, posso apresentar um quadro de depressão com 21, posso apresentar outro quadro de mania com 23. Então, diante do comportamento humano hoje, que as pessoas estão estressadas, ansiosas, tudo é para ontem, alternando o seu estado de humor, comportamento, vai dizer que é uma pessoa temperamental, vai dizer que é uma pessoa difícil, então nunca vai se chegar a fechar um diagnóstico, né? Então, o que é importante saber, tem tratamento, é um tratamento para o resto da vida, e isso vai devolver ao paciente essa qualidade de vida. Agora, a importância do diagnóstico precoce. A gente fala também que as pessoas que têm muito mau humor também podem estar sofrendo de transtorno bipolar. Aí pode ser um transtorno de humor, umas questões dos gatilhos interno ou externo, o que é meu, o que não é, comportamental. Quando essa pessoa, ela pode apresentar esse comportamento, mas ela necessariamente não vai ter o transtorno bipolar. Então é importante se perceber como é que eu me comunico comigo, com o outro e com o mundo. Né? Que questões são essas que não me deixam estar bem no trabalho, com a família, internamente quando eu não conheço meus sentimentos. Né? E isso vai trazer um ganho para todos. Eu posso não ter o transtorno bipolar, mas apresentar essa uma alteração de comportamento. E o que é que hoje as empresas buscam? Comportamento. Eu posso ter o conhecimento de executar minhas tarefas, mas eu não tenho um comportamento, porque eu estou sempre atribuindo as minhas questões ao outro. A minha ineficiência, a minha dificuldade, a minha estabilidade emocional, tudo é culpa dos outros, não minha. Né? Então, assim, hoje uma coisa muito, muito desmistificada, que o tratamento psicológico, ele não é uma questão que eu preciso ter uma patologia. O tratamento psicológico, ele vai me dar um conhecimento de mim mesmo, como eu me comunico com o outro. Ô, Ana Lúcia, você falou que tem tratamento que é para o resto da vida. Esses sintomas, eles podem ir se agravando ao longo dos anos, caso não seja tratado com essa medicação? Sim, porque ela dificulta essa relação familiar, como na minha vida profissional também, porque eu estou sempre alternando. No transtorno bipolar, eu vou ter episódios de mania, de muita felicidade, de comprometimento, eu vou gastar o que eu não tenho, eu vou estar muito bem. E vou apresentar o processo de depressão também, de isolamento, de tristeza, né? Então, o que é que se ocorre? É importante perceber que o transtorno bipolar, ele na fase de depressão, ele tem um alto índice de suicídio. É importante perceber que o transtorno bipolar não é uma questão moral ou de falha de caráter. Então, e é importante perceber que eu não vou conseguir ajuda sozinho, só porque eu tenho o desejo de sair dessa condição. Eu preciso de um atendimento psiquiátrico, eu preciso de um tratamento medicamentoso, eu vou precisar de psicoterapia, eu vou precisar de uma psicoeducação. O que é que significa isso? Entender o que é a doença. Porque se eu tenho esse entendimento, se a minha família tem, eu vou conseguir sair mais rápido do processo, ou então viver. Porque diante dos estabilizantes de humor, se o paciente também tem um processo de psicótico, a medicação também auditiva ou visual vai ajudar com que eu pare de ter esse sintoma. Então, é feito uma diabetes. Você hoje consegue viver para sempre diante da sua postura, como você vai conduzir. É o tratamento do transtorno bipolar. Tá certo, então, adorei o nosso bate-papo. Obrigada, minha querida. Obrigada. Bom dia, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau. E chegou a hora daquela dica que você tanto ama, porque quarta-feira é dia de dica de maquiagem. E hoje é especialmente para você que sofre com as olheiras. Dá para amenizar? Sim,
usando maquiagem. Confere aí. Bom dia, Marcela. Bom dia, pessoal. Eu sou a Mel Macedo, do Make da Mel. E hoje eu vou ensinar a vocês um truque muito rápido e fácil, que vocês vão ver a diferença muito rápido. É como esconder as olheiras. Bom, pessoal, primeiro eu vou passar a base com o kabuki em todo o meu rosto, só bem pouquinho. Pronto, depois que eu fiz isso, eu vou pegar uma buchinha e vou dar batidinhas em todo o rosto. Quando você dá batidinhas, ele tira as linhas que o pincel deixou na pele. Depois que eu dei batidinhas, eu vou pegar o meu corretivo e fazer traços na área da olheira. E forma automaticamente um triângulo. Eu acho bem mais prático assim do que fazer o próprio triângulo. Com a mesma buchinha que eu dei batidinhas na base, eu vou dar no corretivo. Sempre batendo, nunca arrastando, porque quando você bate, absorve melhor na sua pele. E o corretivo sempre eu gosto de um tom a menos, não exatamente da cor da minha pele, porque senão não realça. Depois que eu dei batidinhas, eu pego o pó translúcido e ao invés de usar o pincel, eu vou usar a bucha, que é o diferencial que eu faço para esconder as olheiras. Pronto, eu passo a buchinha dentro do pó translúcido, que é um pozinho bem fininho, ele não vai acumular na pele, e dou batidinhas em toda a região que eu passei o corretivo. Dos dois lados. Agora tem que fazer isso sempre com pó translúcido, não com pó compacto, porque o pó compacto ele vai absorver muito e vai ficar muito pesado na sua pele, então tem que ser um pozinho fininho, igual o translúcido, que ele é como se ele fosse uma farinha, muito fino. Para dar uma realçada, eu vou passar um glossinho e pronto. Essa foi a dica de hoje, a correção de olheiras com pó translúcido. Ai, adorei as dicas, obrigada, viu? Ó, um beijo pra você e até a próxima. Gente, o Cotidiano vai ficando por aqui, a gente agradece o teu carinho, a tua audiência. Não esquece que amanhã, às 11h05, eu tô de volta, ó. Um beijo, fica com Deus. Tchau, tchau.